A gente abre essa edição do Hora H falando do depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve que dar hoje à Polícia Civil. Foi um depoimento muito rápido, durou apenas 5 minutos, foi feito de forma virtual, claro, porque ele está em prisão domiciliar. Tudo isso por causa da apreensão daquela arma que está registrada no nome do ex-presidente e que acabou sendo recolhida por agentes da polícia numa blitz, aleatoriamente, uma coincidência, na semana passada. Então, o ex-presidente faz esse depoimento no meio da decisão, ali muito próximo da decisão que o ministro Alexandre de Moraes tem que tomar sobre a sua permanência na prisão domiciliar, que quando foi decretada por Alexandre de Moraes, duraria 90 dias, que está acabando agora. Thaisa Medeiros já está em tela e vai nos atualizar. Thaisa, bem-vinda ao Hora H. Obrigada, Thaís. Uma boa tarde a você e a todos. Esse depoimento foi rápido, mas apesar disso, os agentes e o delegado ficaram aqui na residência onde Jair Bolsonaro cumpre essa prisão domiciliar por cerca de 40 minutos. Foi um depoimento curto, então, e ele reiterou aquela versão da defesa que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal de que foi retirada a peça, o percursor, a peça fundamental para que a arma funcione, sem o seu consentimento, sem ele saber. E aí, devido a isso, quando foi manusear, percebeu que o equipamento não estava funcionando e pediu a esse militar do Exército que levasse para o conserto. Esse militar foi pego com a arma em uma blitz, longe aqui da casa de Bolsonaro, né, cerca de 20 quilômetros daqui, e aí precisou prestar explicações, não possuía o documento desse equipamento e por isso, então, a arma foi recolhida, isso que aconteceu. E aí, nesse intuito, foi que o depoimento de Jair Bolsonaro foi marcado para hoje, para que ele explicasse à Polícia Civil do Distrito Federal todas essas circunstâncias. O advogado Paulo Cunha Bueno explicou por meio de nota, então, que Jair Bolsonaro de fato confirmou que a arma era de sua propriedade, que estava devidamente registrada e que em nenhum momento houve ali o pedido de cancelamento ou determinação, né, de que ela fosse entregue. Então, por isso, ela deveria de fato estar na residência do ex-presidente e ela não estava. Esse foi de fato um ponto reconhecido pelo advogado. Mas ele diz, em momento algum houve intuito de descumprir qualquer determinação legal, sendo certo de que se trata de episódio criminalmente acromático. E finaliza dizendo que aguarda que o inquérito seja arquivado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, esse é o posicionamento da defesa de Bolsonaro, ele que reitera aquele ponto trazido, então, ao Supremo Tribunal Federal. O STF que não recebe automaticamente esse depoimento, mas que pode solicitar à Polícia Civil do Distrito Federal o conteúdo dessa oitiva de hoje. Então, ainda não foi solicitado, mas é possível que o ministro Alexandre de Moraes faça esse pedido para ter acesso ao que disse Jair Bolsonaro, lembrando que ele está às vésperas, né, do fim do prazo da prisão domiciliar, aquele prazo de 90 dias que foi concedido depois que ele foi internado para tratar uma broncopneumonia. E por isso, então, o ministro Alexandre de Moraes deve se posicionar ainda essa semana a respeito da manutenção ou não dessa prisão domiciliar. Esse depoimento, então, pode colaborar para essa manutenção ou para a revogação da prisão domiciliar. Thaís. Obrigada, Thaisa. Me despeço da Thaisa aqui e já tenho o Matheus Teixeira do lado de cá comigo. Matheus, bem-vindo ao Hora H. Matheus, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós sempre tratamos ela como uma questão que impõe alguma fragilidade ao cenário eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos algum arrefecimento desse tema, né? Até pelo fato dele ter ido para casa, a aproximação de Michele Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Aí acontece esse fato inusitado da apreensão dessa arma, como se aparecesse ali algum empecilho. Qual é a leitura que você tem do STF, do entorno do ministro Alexandre de Moraes e até dos aliados e da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre como é que eles vão sair desse incidente? Perfeito, Thaís. Boa noite a você, todo mundo que nos assiste. Tudo caminhava para a renovação da prisão domiciliar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro cumprindo todas as medidas exigidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele já tinha pactuado, inclusive, ali nos bastidores com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como você bem pontuou, que prometeu ali para o ministro, em um encontro reservado, que queria manter o ex-presidente na linha, mas surge esse fato novo aí na reta final do cumprimento dos 90 dias de prisão
domiciliar. Vamos lembrar que lá atrás o ex-presidente Jair Bolsonaro, já condenado a 27 anos de prisão, tudo levava a crer que ele seria preso quando o processo transitasse em julgado, ou seja, quando de fato acabasse o processo, que é o momento em que geralmente o judiciário determina o início do cumprimento de pena pela qual ele havia sido condenado, mas ele tentou violar a tornozeleira eletrônica e o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dele. Portanto, ele está preso antes mesmo do início do cumprimento da pena. Claro que foi por um curto período, mas mostrou que em momentos em que ele está cumprindo medidas cautelares e que há o descumprimento dessa medida, ele foi para a prisão. Da mesma maneira agora, havia ali uma série de exigências para ele cumprir para se manter em prisão domiciliar e essa questão da arma surge como um fato novo que embaralha o cenário. Claro que, como você bem pontuou, né, Thaís, não é uma decisão judicial qualquer, porque pode ter impacto na eleição, mexe com as emoções de boa parte do eleitorado, mas sim, agora tem um fato novo na mesa que antes não havia e que embaralha o cenário. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes deve tomar a decisão. Foi uma prisão domiciliar lá atrás já criticada, porque geralmente prisão domiciliar não tem prazo, mas ele impôs o prazo de 90 dias e na reta final surge essa arma para embaralhar o cenário. E agora a gente está aguardando aqui no F5, né, no sistema do Supremo, para ver quando sairá a decisão. Na quarta-feira é o último dia desse prazo que Alexandre de Moraes havia imposto.